Oi, 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 pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos entrando então na nossa live de hoje. Vão encaminhando aí para os seus amigos, para os seus conhecidos. É um tema pertinente o de hoje para todos aqueles que nos cercam. Eu tenho a honra hoje de ter uma convidada muito especial aqui comigo hoje. Então eu vou chamar ela, a gente vai conversando um pouquinho antes de dar início aí à nossa conversa. Nossa convidada de hoje, nossa convidada maravilhosa. Estão me ouvindo? Prazer enorme. Estamos ouvindo. Eu queria, para a gente dar abertura nessa live de hoje, que essa live hoje ela foi conectando e ela foi se enchendo de significado cada vez maior. Verdade. E de um tema que para mim era relevante, se tornou um tema essencial. Uhum. Eu só vou. Dai, tu tá em 3G, tu tá em Wi-Fi, porque tá travando um pouquinho a tua imagem. Eu tô no Wi-Fi. Vocês querem que eu tente? Eu acho que seria uma boa tentar o 3G, quem sabe, só pra gente não cortar no meio da tua fala, assim. Vamos ver se a Dai reconecta aí com a gente. Melhorou? Vamos ver agora, ele tá restabelecendo o teu sinal aí. Ótimo, perfeito. Agora a gente Tá tá bem? te vendo perfeitamente. Ótimo. Então, vamos ficar no Então 3G. vamos lá. Eu tô na 3G também, a internet que não tá muito legal também. Para dar início na live de hoje, eu queria primeiro agradecer a disponibilidade dessa pessoa que caiu, que Deus enviou num paraquedas e caiu na minha mão. Ai, obrigada. E eu queria pedir para que todo mundo que está aqui conosco hoje, dentro da sua crença, dentro da sua fé, dentro da sua espiritualidade, tire aí, a gente vai marcar 30 segundinhos aqui para que a gente faça uma energização, uma oração, uma prece para esse tema que a gente vai abordar, para essas famílias que nesse momento que a gente vai falar precisam de muita, muita força, muita luz. Então a gente vai dar 30 segundinhos aqui para que cada um internalize dentro do seu coração pensamentos bons, pensamentos de luz, pensamentos de amor, para esse momento que a gente vai iniciar hoje. Perfeito. Então a gente vai voltando e eu quero falar um pouquinho dessa linda mulher que está aqui conosco hoje. A Daiana maravilhosa, essa enfermeira, formada aí desde 2009, né, Dai? Então, não Uhum. tô errada. E pelo que eu tenho visto do currículo dessa moça, ela sempre esteve envolvida dentro desse processo de captação de órgãos e doação. Então, hoje ela atua junto ao ProDSUS, dentro do Hospital Albert Einstein, já há 8, 9 anos, né, Dai? Dentro desse Isso. caminho lindo e exigente que é a doação de órgãos. Então, eu Verdade. queria que tu falasse um pouquinho da tua entrada profissional nesse tema. Eu queria que a gente hoje aqui fizesse uma conversa bem aberta e
hoje eu tenho a plena certeza de que tu foste a escolhida, não por mim, mas por outra pessoa para estar aqui falando desse tema hoje. Para quem não tem a ideia de como foi, eu estava em busca de alguém para falar desse tema e eu fui procurar pelo Dr. Pablo Modimpi. Eu trabalhei com ele num hospital aqui do litoral do Rio Grande do Sul, cardiologista, pós-transplante de coração, transplantado e depois se tornou cirurgião cardíaco, realizando transplantes cardíacos. E quando eu fui procurar por ele, eu me deparei com a notícia de que ele havia ido a óbito no final do ano passado. Num primeiro momento eu fiquei em choque total, eu fiquei inerte, fui em busca da esposa dele para tentar falar sobre isso, porque aquilo mexeu muito comigo. E num segundo momento eu disse, não, eu preciso encontrar alguém que eu não vou deixar esse tema sair do meu foco. E na minha busca eu encontrei a Dai. Então, Dai, hoje a fala é tua. Eu vou estar aqui como uma mera norteadora para que a gente aborde esse tema com uma leveza, se possível dizer assim, para que a gente leve informação de qualidade e educação aí para todo mundo que está nos vendo e que vai nos ver posteriormente, porque essa live fica salva lá no YouTube para quem quiser tirar mais dúvidas por lá. Um prazer. Obrigada, minha linda. O prazer é todo meu. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, que é o assunto que eu amo, né? Que Deus me escolheu para trabalhar com isso, porque eu creio muito nisso, né? E eu quero te parabenizar pela sua sensibilidade do tema, porque de fato você captou o que é a doação de órgãos, né? Que o luto que se transforma em vida, né? E a gente fala que as famílias elas conseguem passar por cima desse momento tão difícil e transformar, né? E ressignificar toda a história desse amor da vida, né? Para todo sempre, para toda eternidade. Eu comecei como auxiliar de enfermagem, né? Como a Flá falou, eu sou enfermeira. Eu comecei como auxiliar de enfermagem, fiz a faculdade, me formei. E uma grande amiga, Juliana, vou deixar o nome dela aqui, porque depois se ela assistir, se ela tiver aí, depois ela me fala, me contou sobre esse trabalho da doação de órgãos, das enfermeiras que trabalham com doação de órgãos. E aí eu fui buscar a especialização, encontrei a escola lá do Einstein, fiz a minha pós-graduação lá, fiz outras pós-graduações também, né? Porque a gente não pode parar de se especializar e vários cursos nessa área. Mas aí tem mais de 10 anos já que eu estou na área da doação. Eu trabalhei em serviço de procura de órgãos. Lá no Einstein eu trabalhei na assistência mesmo ao doador e às famílias. E hoje o que eu faço é andar por todo o Brasil falando de doação de órgãos, né? Então, é isso. Meu trabalho é estar em cada lugarzinho aí do Oiapoque a Chuí, literalmente. E esse mês ainda eu tô em Porto Alegre, hein? Logo lá a gente se vê. E a gente se vê. Hoje eu estou em Goiás e amanhã a gente tem aula, a gente vai falar do processo de doação e do que eu acredito que seja mais importante para nós, profissionais de saúde, é a experiência da família nesse processo, né? Que a gente chama de comunicação de má notícia, mas muito mais do que isso, o acolhimento familiar, né? As palavras que estão tão na moda, né? Acolhimento, humanização, né? A gente tem que falar disso, porque se a gente não pensar dessa maneira, o processo não anda, né? Então, existem esses dois lados. O receptor, que está lá aguardando por esse órgão, mas a gente não pode esquecer que do lado de cá tem uma família que precisa da gente, né? Exatamente. E é muito difícil, né? Hoje a gente fala muito nesses termos que tu colocaste, mas eu acho que quando a gente escolhe a área da saúde, né, isso deveria estar intrínseco, já deveria vir grudadinho na gente tudo isso, né? Isso da humanização, isso da empatia, isso do cuidado, né? Ele deveria ser o carro-chefe, assim, da nossa fala, da nossa atuação, da nossa presença ao lado da família e do cuidado, né, do paciente. E dentro desse tema, ele ainda é visto como um tabu muito grande, né? Quando a gente fala em doação de órgãos, muitas vezes por religiões também, né? Onde não é permitido fazer isso, né? Outras por
uma grande incerteza do caminho que vai encontrar no pós-vida terrena, né? Então, e se eu doar os órgãos? Eu já ouvi muito isso, né? E se eu doar os órgãos e depois fizer falta isso, né? Já ouvi isso. Então, envolve não somente o físico da pessoa, né? Mas é o seu lado espiritual, a sua crença, a sua relação com a vida. Então, a gente tem que ter essa comunicação de má notícia, ela tem que vir recheada de conhecimento técnico-científico e uma dose absurda de compreensão, né, Dai? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, né? Eu sempre falo que a doação de órgãos, né, a entrevista familiar, na verdade, esse momento, né, que a gente conversa com a família, não existe convencimento. Muita gente me pergunta, nossa, Dai, o que você fala para convencer a família? Não tem o que eu falo para convencer a família, né? Porque não tem como, as pessoas têm as opiniões próprias. Mas eu sempre falo que existem dois grandes pilares, né? A informação e o acolhimento. Né? Esses são os grandes pilares que vão dar suporte para a família tomar a melhor decisão. Né? Então, a gente fala de religião, por exemplo, a maioria das religiões brasileiras, elas são favoráveis à doação. Mas nesse momento que a gente conversa com a família, né, existem as fases do luto, existe esse momento difícil que a família está passando, e nem sempre ela tem o apoio necessário para poder tomar a melhor decisão para ela, né? Então a gente, essa coisa do acolher é acolher o indivíduo como um todo, inclusive nessa parte espiritual, né? E como que a gente faz isso, né? Porque é tão difícil se colocar no lugar do outro, né? É tão difícil entender o que o outro está sentindo, porque a gente julga, né? A gente julga o outro baseado nas nossas experiências, né? Exato. Então eu falo assim que a empatia é muito boa, que é o tal do se colocar no lugar do outro. Só que o lugar do outro é o endereço mais difícil de se estar. Então, quem sabe a gente possa trocar a empatia pela compaixão. Porque a compaixão, você obviamente vai julgar, você não vai conseguir se colocar no lugar do outro, mas a compaixão, ela vem acompanhada de ação. Então, não importa o que o outro pensa, não importa o que o outro crê, não importa a forma como o outro está agindo. Eu vou agir para ajudá-lo. Não importa o que eu penso, né? O que eu sinto com a reação dele. Não interessa, né? Eu vou passar por cima de tudo isso e vou resolver o problema dele. Eu vou fazer o que ele precisa, né? Então, no hospital, né? Isso tem mudado, graças a Deus, né? Isso hoje em dia tem mudado bastante. De não dar somente aquilo que é necessário para o paciente, mas dar para ele o que ele realmente precisa, né? E o que ele realmente precisa hoje, né? O indivíduo como um todo, né? Lá naquela escalinha que a gente aprendeu, que são as necessidades básicas. O que ele precisa? Ele precisa de atenção, ele precisa de um telefonema, ele precisa de um abraço, ele precisa ficar quieto, ele precisa ficar sozinho. O que ele está precisando naquele momento, né? Ele precisa do apoio espiritual dele? Vamos fazer. Então, assim, não importa o que eu acho, não importa aquilo que está escrito que é necessário, né? Isso vai ter com certeza. Mas é importante a escuta ativa, que a gente fala também, né? Ouvir essa família, ouvir essas pessoas, né? E quando eu vou conversar com as famílias e quando eu falo para as famílias, eu sempre falo para elas que são elas que me ensinam como é que se faz uma entrevista familiar. Porque não tem receita de bolo, né? Eu aprendi com eles. As necessidades são eles que me trazem, né? E o que eu vim fazer aqui em Goiás é isso, ensinar para os meus colegas médicos e enfermeiros a ouvirem as famílias, porque é elas que vão dizer o que elas precisam nesse momento, né? E esse processo de escuta, ele é muito difícil, né? Daí a gente, o ser humano, ele tem essa dificuldade de ouvir mais do que falar, né? E esse é um momento, assim, que é aquele momento clássico que todo mundo diz, eu não tenho palavras. É esse o momento. O momento do luto, o momento da perda, porque nós somos muito possessivos, né? Na presença física da pessoa. Então, esse momento do desligamento, do cortar o cordão, né? Ele é difícil. E é um momento que cabe exatamente dessa maneira que tu colocaste perfeitamente. É ouvir a família. E ouvir de verdade.
né? Não é só se colocar ali e tô pensando lá no outra situação que está acontecendo. Não, é estar presente ali, é absorver essas demandas que a família traz, né? Verdade, verdade. E eu falo por experiência própria, né, que além disso, além do profissional estar preparado, porque tem que estar, né? O que a gente bate na tecla nesse projeto que eu estou trabalhando hoje é que as famílias elas têm que parar de pagar essa conta da não doação, né? Então, quando a gente vai ler uma reportagem sobre doação de órgãos, o que, que vai sair? 46% das pessoas não doam órgãos, né? E aí, nossa, que absurdo! Por que, que essas pessoas dizem não? Né? Então foi feito um estudo aqui em São Paulo com essas famílias, né? Essas famílias que falaram não. Por que, que elas disseram, né? A maioria delas disse que elas não entenderam a morte encefálica. E por que, que elas não entenderam a morte encefálica? Porque nós não soubemos, né, explicar. A gente não soube falar, né? Mas eu nem culpo os meus colegas, porque isso não está na nossa formação, infelizmente. Né? Então, quando a gente faz enfermagem, medicina, fisioterapia, a gente não aprende a conversar. A gente aprende a fazer, a gente aprende a parte técnica, né? As competências técnicas, mas as competências comportamentais a gente não aprende, né? E geralmente a gente é contratado pela competência técnica e demitido pela competência comportamental, que a gente acaba não tendo, né? Então, eu escutei uma vez da minha chefe, inclusive, beijo, Luciana Moura, ela fala, né, que a técnica qualquer um pode aprender, mas o caráter é imutável, né? O caráter você já vem com ele. E a gente que escolheu trabalhar com gente, né? Esse é o nosso business, esse é o nosso trabalho, esse é o material do nosso trabalho. É com isso que a gente trabalha, é com gente. Então não dá para a gente pensar de outra forma. Se a gente não quer mudar o nosso pensamento de que a gente pode dar mais, né? De que a gente tem que trabalhar com excelência e que a excelência é fazer mais, né? Fazer superar as expectativas. Se a gente não quer isso, se a gente não está disposto a isso, a gente pode se mudar de profissão, não tem nenhum problema. Mas enquanto a gente trabalhar com gente, a gente tem que estar disposto a se doar e ser excelente, fazer muito mais, superar as expectativas. Exatamente. A gente teve aí, né, o Guilherme colocou pra gente que quando ele for, ele quer doar os órgãos dele para salvar vidas, né? Isso é muito importante, aí entra um outro elo, né, daí que é conversar com a sua família sobre isso, Ótimo. né? Expor sobre isso com a sua família, né? Porque a gente tem um quesito legal, né, nesse momento também que é abordado junto à família, né? Infelizmente hoje no Brasil, me corrija se eu estiver errada, mas não adianta eu ir lá no cartório e fazer de próprio punho dizendo que eu quero ser doador de órgãos. Se a minha responsável legal naquele momento não autorizar, os órgãos não vão ser doados, né? Isso mesmo. A doação de órgãos no Brasil ela é consentida, né? Então não adianta deixar escrito, não adianta colocar em lugar nenhum. Embora eu goste, tá? O novo RG digital agora ele vai vir com um campo para você colocar coisas ali. Uma delas é o seu desejo pela doação de órgãos. Só que não tem valor legal. Mas ajuda a família na decisão, porque ela vai ver no RG. É uma prova documental para ela se sentir mais tranquila nessa decisão. Segura. Mais segura, exatamente. Mas o que tem que ser dito, né? A gente tem que avisar a nossa família. A nossa família tem que saber do nosso desejo, né? E a gente sempre bate nessa tecla, avise sua família, avise sua família. Porque só a sua família que vai poder tomar essa decisão no momento que você não vai estar mais aqui para tomar, né? Inclusive, eu estou passando por isso, né? Eu passei por isso há 4 meses. Meu pai foi embora, né? Devolvi meu pai para Deus. E a gente sempre falou sobre isso. Era assunto de domingo, almoço de domingo lá em casa, né? E eu me lembro, né, na hora que aconteceu tudo aquilo, aquele turbilhão na minha cabeça de mil coisas, eu me lembrei das nossas contas, né? Eu me lembrei dele falando, filha, é pra doar tudo. Pode, tudo que tu aproveitar, tudo que der pra aproveitar, você doa. E eu me lembro dessa conversa, eu me lembrei desse momento, e assim, eu não tive como não fazer isso, né? Foi uma coisa assim, não teve jeito, é perturbador, né? E eu sinto isso nas famílias que eu já entrevistei, que eu já acolhi. Quando a pessoa disse, né, que era doador em vida, quando já conversou em casa, é muito mais tranquila para a família. A família se sente tranquila de tomar essa decisão por conta desse último desejo, né? Que é muito especial. A gente quer fazer, né? As últimas vontades de quem a gente ama. E
É isso, gente. Tem que avisar. Não tem jeito, né? A gente tem que entender que essa conversa é necessária. Eu sei que no Brasil isso é um tabu, porque a gente não gosta de falar de morte. A gente acha que falar de doação é falar de morte. Só que quando a gente entende a morte, entende que ela faz parte da vida, que esse dia vai chegar, a gente aprende a valorizar muito mais a vida, né? Então, por isso a importância da gente saber que isso vai acontecer, ter essa certeza, falar sobre isso, ler sobre isso, principalmente quem é profissional de saúde, para a gente Exato. entender que a vida é boa, que ela é curta e cada dia é único e precisa ser aproveitado. Inclusive com esse tipo de conversa com a nossa família. Eu acho que é isso que te completou, né, Dai? Acho que tu tinha toda essa vivência do lado de lá, técnica, né? E bateu a tua porta como familiar, tanto do outro Sim, lado, né? E aí exatamente. realmente a gente é nesse momento em que a gente passa pela situação é que a gente consegue linkar o que realmente é valoroso naquele momento, né? E eu Exato. aposto que depois disso a tua conduta profissional provavelmente sofreu mutações, sofreu ajustes e passou por melhorias, né? Então, quando a Exatamente. gente fala, né, o propósito dessa conversa é isso. Como a Rê falou ali embaixo, a Renata colocou também, né? Às vezes a gente fala tanto em linguagem técnica que aquele nosso familiar mais humilde, ele não vai entender o que a gente está querendo transmitir para ele, né? Então, Exatamente. o intuito também dessas conversas aqui, né, que a gente está fazendo através dessas lives, é isso, a gente levar a informação adequada, a informação correta, Uhum. com uma linguagem acessível, para que todos que Isso. estão à nossa volta tenham acesso a essa informação, a realmente o que significa, né? Quando a gente fala, por exemplo, em morte encefálica, né? O que que significa para a pessoa leiga, assim? Ela não tem Exato. conhecimento nenhum. O que que é morte Exatamente. encefálica? Isso. A gente também passa muito isso, né, para os nossos colegas, porque eles falam isso até para se proteger. Eles têm medo da dor da família, porque eles são humanos também, eles também têm medo da morte, né? E eles acham que eles machucam mais a família falando a verdade, só que não, né? A gente precisa ouvir a verdade, por mais que ela doa, né? Então, a morte encefálica, a gente ensina, né? Que a morte encefálica é a mesma coisa que morte, né? A cabeça morreu, o corpo também morreu, né? Então, não tem como morrer duas vezes. A morte encefálica é a mesma coisa que morte. A cabeça morreu, o corpo também morreu. A pessoa ela continua mantida artificialmente pelos aparelhos. Então, ela está morta, porém sendo mantida artificialmente pelos aparelhos e pelos medicamentos, né? E se precisar explicar 30 vezes para a família, a gente explica, né? Se puder usar linguagens mais simples possíveis, né? A gente usa. E é assim que tem que ser. Enquanto a família não entender, e isso é bem importante, enquanto a família não entender que morreu, que está morto, a gente não pode falar de doação de órgãos. Tem esse Exatamente. time. Por isso que a pessoa que faz a entrevista familiar, o acolhimento familiar, ela tem que ser muito preparada. Né? E como é que a família, como é que a gente sabe que a família entendeu, né? As pessoas me perguntam. A família pergunta. A família sempre vai perguntar, e agora? O que a gente tem que fazer, né? Qual que é o próximo passo? Então, essa é importante da gente escutar. Eu sempre falo para os meus alunos, escutem a família, esperem o momento de falar. A melhor resposta é o silêncio. Não tenham pressa de despejar informações para a família. Né? Não dê informação que a família não perguntou, porque a família vai te dar a resposta que você precisa. Na hora que a família quiser saber o próximo passo, ela vai perguntar. 99,99% das vezes, a gente dá a notícia, espera a família ter o tempo dela, digerir a ideia de que de fato está morto, e ela vai voltar perguntando: e agora? O que a gente tem que fazer? Qual é o próximo passo? E aí a gente oferece o caminho da doação de órgãos, e é oferecido porque é um direito da família e é uma obrigação nossa, né? Então, por lei, nós temos que oferecer esse direito da doação de órgãos, né? Então, a família pode dizer não, ela tem esse direito, mas ela também tem o direito de escolher, né? E se for sim. Então, por isso que tem que ter esse Exatamente. time, tem que ter esse tempo, esse respeito pela família, permitir que ela fale, esperar o momento, porque a família vai vir com todas as respostas. A gente tem que aprender a falar,
e a gente tem que aprender a respeitar esse momento. Exatamente. A Thay colocou aí para nós, todos os tipos de órgãos são doáveis ou existe algum que não é possível? Vamos lá, Aqui no então, Brasil, esclarecer isso. aqui no Brasil, né, podem ser doados o que a gente chama de órgãos sólidos, né? Coração, pulmões, fígado, pâncreas, os 2 rins, o intestino, o útero em caráter experimental, né? Ainda não é uma coisa estabelecida, mas já tivemos transplante de útero também. Os tecidos, né? Pele, ossos, válvulas, tendões, as córneas. Então, não tem nada mais valioso do que aquilo que a gente carrega no nosso próprio corpo, né? E o contrário do que muita gente pensa, não fiquem com medo, porque o corpo ele não fica deformado, tá? Então, o corpo ele é totalmente reconstituído para que a família possa fazer o funeral, para que a família possa transferir o corpo, cremar, fazer o que ela quiser, tá? Então, Importante falar isso, né, Day? Importante falar então isso, muita porque às gente vezes gera esse medo, né? sim, é uma causa grande de recusa a família achar que vai acontecer alguma mutilação do corpo, alguma coisa assim, né? Mas não, tudo é reconstituído, fica bonitinho, é um compromisso legal que as equipes captadoras têm que ter, né? De reconstituir o corpo e devolver isso para que a família possa fazer um velório digno, né? Isso é uma obrigação nossa, a gente precisa fazer isso. Perfeito. Acho que isso foi muito bom a gente ter adentrado, né? Outra Sim. questão que até colocou aqui, o banco de órgãos funciona em âmbito nacional ou é internacional também? Boa pergunta. De órgãos nacional, né? Então, todos os órgãos doados dentro do Brasil vão ser distribuídos dentro do Brasil, né? Medula óssea é um banco internacional, né? Então, por isso que a gente sempre fala, é um tecido que a gente pode doar, né? Em vida, e o nosso par perfeito pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Então é muito importante que a gente busque um banco de tecidos e tenha, né, essa boa vontade, esse altruísmo, né, de nos cadastrar e nós só seremos chamados se for encontrado um par perfeito, tá, gente? Então fiquem tranquilos, vai ser colhida uma amostrinha de sangue normal, que você só vai ser chamado para doar medula se for encontrado um par perfeito. Isso pode ser no mundo inteiro. Então é bem interessante, bem legal. E até porque a gente tem um tempo, né? Daí isso também acho que é uma coisa importante da gente falar, né? Às vezes a família fica pensando, né? A gente tem todo esse respeito com o timing da família, mas é importante a gente alertar a todos nós, né? Que um dia podemos passar por uma situação dessas, né? Que tem um tempo, né? Os órgãos, ele tem um tempo para captação. E eles vão entrando em falência com o decorrer desse tempo, e muitas vezes isso tudo que tu falaste, né, de órgãos possíveis para captação, nem todos continuam viáveis, né? Então isso também é importante. A família precisa ter esse tempo, mas é importante que a família também saiba que, como a gente fala na saúde, né, tempo é Uhum. vida, né? Então Sim. que a gente tem esse limiar também dentro da captação, né? Sim, eu falo que tempo é órgão de qualidade. E quando a gente É fala isso aí. de tempo, né, eu sempre brigo com os meus alunos. Especificamente esse projeto é para profissionais da sala de emergência, né, para emergencistas. E eu falo que o acolhimento começa nesse momento, na hora que a minha família chegou desesperada na porta da sala de emergência, porque o parente dela sofreu um derrame, porque o parente dela sofreu um acidente. É nesse momento que o acolhimento começa, né? Porque a família ela tem o que a gente chama de uma mochilinha virtual, né? Então, se ela foi mal atendida, maltratada na porta do pronto-socorro, ela vai guardar isso, né? Aí, nenhum médico deu notícia, ela vai guardar isso. O enfermeiro foi grosso, ela vai guardar isso, né? E aí, na hora da entrevista para doação, a gente quer que a família doe, né? Então, esse tempo da família, esse respeito pela família, esse cuidado com a família, começa muito antes. Então, tem todo um sistema hospitalar que precisa ser transformado, né? Não é só para doação de órgãos, é porque todo mundo merece ser bem tratado, né? Exatamente. E isso impacta muito na decisão da família, né? Que a gente fala que é uma causa de recusa, que é a insatisfação
com o serviço. Então, quando a família é bem tratada, a família é bem acolhida, ela é bem informada, ela sabe que está abrindo protocolo de morte encefálica, ela sabe que morte encefálica é morte, ela já começa a se preparar para essa má notícia, ela já começa a processar esse luto. Quando ela recebe a notícia, ela já sabe, ela já está preparada, ela está sentindo, ela... Entendeu? Então, ela Sim. consegue processar tudo mais rápido. Quando esse paciente realmente tem a morte decretada legalmente, ela já conseguiu processar e aí a gente tem esse tempo para poder conversar sobre doação, né? Então, tem esse tempo que a gente precisa realmente respeitar para a gente ter órgãos de qualidade, mas também esse acolhimento que tem que ser bem precoce, porque, gente, não adianta tratar a família mal o tempo inteiro, não ter respeito por ela, não dar informação, ignorar essa família, e aí no final terminou o protocolo de morte encefálica, vai doar ou não vai doar, né? Então as coisas têm que meio que andarem juntas para a gente poder ganhar tempo, e a família também, né? Porque ela tem pressa. A família que entendeu a morte, ela tem pressa. Então ela quer resolver logo. E outra questão é a família se sentir segura, né? Isso que tu colocou aí do acolhimento lá desde a entrada, né? A admissão no serviço de emergência, se ela não se sentir segura no ambiente em que ela está para o cuidado de otimização da vida do paciente, ela não vai se sentir segura para o cuidado da morte do seu paciente, né? Do seu familiar. Perfeito. Eu falo que Então, a família tem que saber que foi feito tudo. Que foi feito exatamente. tudo. Né? Ela tem que ter essa segurança que, infelizmente, esse dia chegou. Né? Que chegou para o meu pai, que vai chegar para mim, que vai chegar para todo mundo, e que realmente o hospital fez tudo o que poderia ser feito. E essa segurança vem da comunicação. A família não quer saber se o hospital tem o equipamento mais moderno. A família não quer saber quantos ml a hora de droga está correndo na bomba. A família não quer saber nada disso. A família quer o olho no olho. A família quer a comunicação, o jeito que fala, né? Como fala, a hora que fala. É isso que é importante para a família. É isso que interessa, né? Se você for no serviço de atendimento ao cliente de qualquer hospital, 99% das reclamações vão ser comportamentais, do mau comportamento dos profissionais e não da estrutura, né? Porque aí a gente é gente, pessoas cuidam de pessoas, né? Então é isso que a gente tem que transformar na gente, né? Aprender a cuidar. A gente está tendo que ensinar o humano a ser humano, né? Exatamente, exatamente. Muito bem falado. Outra pergunta da Thay aqui. Como é que funciona a compatibilidade em ordem de espera? Boa. Tem listas aí, né? Boa pergunta. Ai. Tem uma lista, hoje no Brasil, que está ultrapassando 50 mil pessoas, infelizmente. E como que funciona isso, né? Por exemplo, eu sou A positivo, né? Então, quando eu partir, eu não posso doar para uma pessoa, por exemplo, O, porque não pode, né? Quem é profissional de saúde sabe que tem a compatibilidade do tipo sanguíneo, né? Além da compatibilidade do tipo sanguíneo, tem os testes de compatibilidade genética. Né? Então, além da pessoa ter o mesmo tipo sanguíneo que eu, ela tem que ser geneticamente igual a mim, porque senão a pessoa vai rejeitar o órgão. Além disso, a pessoa tem que ter um peso e uma altura parecidos com o meu, porque o órgão tem que caber. Não pode ser pequeno demais e não pode ser grande demais. Então, tem toda uma... Imagina o tamanho da cadeia, do sistema que tem que ter para cruzar todas essas informações, né? Então, tem lá um doador no hospital XYZ, é passado essas informações para a central de transplantes, que vai colocar os dados dele no sistema. Todos os receptores já estão cadastrados nesse sistema, com a compatibilidade, tipo sanguíneo, peso e altura. E esses dados serão cruzados pelo sistema. O sistema vai encontrar os pares perfeitos e esse par perfeito vai ser comunicado. O receptor vai ser comunicado avisando que tem um órgão para ele. E aí é aquela loucura, né? Porque liga para a pessoa sai correndo, aí a gente pede ajuda da polícia. É uma loucura, mas é maravilhoso. É uma loucura maravilhosa, né? Porque a pessoa recebe a notícia e vem pro hospital, né? Então essa ideia que as pessoas têm de que dá para passar na frente da lista, de que dá para fazer tráfico de órgãos. Aqui em São Paulo, tipo, anda na Avenida Paulista, alguém arranca o rim e gente, não dá. É geneticamente, biologicamente impossível. Tem que ser igual, tá? Senão não dá, vai rejeitar, né? E é isso. Então a compatibilidade funciona assim. A gente fala que tem uma fila,
mas na verdade não é uma fila, é um cadastro técnico, né? Então, não é quem é primeiro da fila, se a primeira pessoa da fila for tipo B de sangue e o doador for tipo A, não dá para ele receber, vai ter que pegar o tipo A, entendeu? Então, a gente fala que tem fila, Exatamente. lógico, tem uma ordem cronológica, mas quem vai receber o órgão é a pessoa mais compatível. Nem sempre é quem está em Exatamente. primeiro lugar. Deu para entender? Exatamente. E deu para entender, e eu acho que esclareceu outra questão, né, de por que que a nossa fila é tão grande, né? Porque Sim, é difícil de você encontrar isso, né? Quando tu exato. falaste aí da medula óssea, eu fui fazer um processo seletivo de um concurso público de uma determinada cidade da Santa Catarina, e eles só aceitavam cadastro de doador de medula óssea para isenção de inscrição quem já tivesse doado mais de 3 vezes. Então, gente, é para perceber quanto a gente ainda tem que avançar em educação. As pessoas não têm conhecimento que doação de medula óssea não é doação de sangue, né? Gente, são coisas Exatamente. distintas, são coisas diferentes, Uhum. né? Então, doação de medula óssea que tu abordou lá anteriormente, tu vai fazer a coleta, né, desse sangue, vai ficar lá no banco de dados do sistema, e se por acaso, em algum momento, alguém com a mesma especificidade que você, com as mesmas características que você estiver precisando, você vai ser acionado. Né? Não é eu vou doar medula hoje, Uhum. né? Assim como é a doação de órgãos, né? Que muitas vezes, Uhum. infelizmente, eu já presenciei casos de não ter conseguido. A família estava aceitando a doação, tudo ok, mas a gente não tinha um receptor adequado, mas não tínhamos logística adequada para tempo de viabilidade desses órgãos. Então a Sim. gente enfrenta mais isso. Né? Então muitas vezes não basta só a família querer, né, doar, ter essa vontade, a gente ainda enfrenta outros caminhos aí, né? Verdade. Aqui foi mais uma pergunta aí. Como funciona a doação de pessoas com HIV ou com outras doenças do gênero? Desculpa, cortou. Dor de HIV. Então, pessoas que tenham doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou que Uhum. possuam. Vamos abordar mais amplamente essa questão. Eu já vou lançar a questão que gera muita dúvida, que é meu familiar tem uma doença oncológica, tem câncer, passou por uma radioterapia ou uma quimioterapia. Eu posso doar? Não posso doar? Como é que funciona isso para nós? Tá, vamos lá. HIV é uma contraindicação absoluta no Brasil. Então, para nós brasileiros, HIV ainda não pode ser doador. Em outros países já existem, né, transplantes de doadores que têm HIV positivo para receptores que têm HIV positivo. Isso já é possível em outros países, eu acredito que isso não demora a chegar aqui para a gente. Né? Hepatite, já Bom, fazemos. Portador de hepatite com portador de hepatite, que não muda nada. Né? Pessoas que têm câncer. Se o câncer não estiver ativo no momento, se ela não estiver tratando no momento, se ela teve câncer, né, alguns anos atrás, tratou, operou, está bem agora, ela pode ser doadora. Isso não impede. Agora, se ela tiver com câncer no momento que aconteceu, né, a morte cerebral, aí ela não pode, né, infelizmente, porque tem um risco de transmissão dessas células cancerígenas, né? Outras doenças, como por exemplo, infecções gerais, infecções hospitalares que o paciente acaba pegando também, né? Se ela estiver sendo tratada, ela pode ser doadora, e aí o receptor continua o antibiótico, né? O antibiótico que o paciente estava perfeito, tomando, o perfeito. receptor continua tomando. Então, assim, a gente não contraindica nenhum doador, a menos as contraindicações absolutas, né? Que é câncer ativo e o paciente com HIV. O resto, todas as outras doenças, a gente sempre oferta e ver se tem condição, se esse paciente que vai receber pode receber esse órgão, se ele consegue receber de acordo com o estado de saúde dele. Então, tem várias discussões que acontecem nesse momento, né? Então, tem as contraindicações absolutas, que a gente fala, que não pode aceitar, e tem as contraindicações que a gente chama de relativas, aquela que a gente vai discutir caso a caso e ver se a gente, o que a gente consegue fazer. Perfeito, perfeito. Né? Eu acho que isso é importante da gente falar também, né? Porque muitas vezes a família chega lá naquele momento de fragilidade
e ela não tem esse conhecimento, né, de que mesmo o familiar dela tendo uma determinada doença, ele pode ser a esperança de outra pessoa que também é portador dessa doença, né? E Exatamente. muito que tu falou ali, teve mais uma pergunta ali em relação à lista, né, de espera, que são os quesitos, né, que tu falaste aí também do tamanho dessa pessoa, da altura, do peso, né? Então a gente perpassa por muita coisa, a gente passa por vários quesitos que vão aumentando essa lista, né? Não é simplesmente Sim, pegar um coração de uma criança e querer colocar no adulto, né? E assim não dá. sucessivamente, Uhum. né? A gente tem que ter espaço para esse órgão, né? Que ele cresce com o decorrer da nossa vida, né? Dos nossos hábitos, do nosso Exato. peso, enfim. É, Uhum. então, isso também é importante da gente salientar, da gente mostrar para a população isso. É, outra questão que eu profissionalmente eu vou te pedir para falar. O que tu daria de uma dica? Aqui são 12 anos de emergência, tá? Então, quando tu falou que tu tá indo dar um curso de emergência, eu quero ir para esse curso, eu já quero, mas assim, a gente, como tu falou lá no início, a gente não é preparado dentro das graduações, dentro do técnico, a abordagem, né, da família nesse sentido, Uhum. a condução, eu diria, né, da família nesse sentido. O que tu dá de dica, assim, ó, eu tenho colegas aí que a gente está na reta final da graduação, o que tu dá de dica pra gente que saiu formado e vai assumir um plantão na emergência, na UTI, aconteceu esse fato da morte encefálica, vai se abrir protocolo, que depois eu quero que tu aborde um pouquinho sobre o protocolo, quais são as Sim. etapas aí. Uhum. Mas o que tu dá de dica para esse profissional fresco, novinho que tá lá? Olha, eu acho que o profissional novo, ele é melhor do que o velho. Porque a gente está sem vícios, né? A gente não pegou a mania dos outros. A gente está indo assim, né? Com aquela paixão, com o primeiro amor. E a dica que eu dou é não perder isso, né? A gente está lidando com gente, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, como que você gostaria de ser tratado? Como que você gostaria que a sua mãe fosse tratada? A gente não pode esquecer disso, né? E uma coisa que eu falo para os meus alunos, sempre, 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 no final da aula, eu já vou falar aqui. Como você quer ser lembrado? Porque você vai esquecer. Você esqueceu de todos esses 12 anos, você esqueceu da maioria dos pacientes que você atendeu. Mas É os pacientes verdade. não esqueceram de você. E eles não vão esquecer de você. Então, como que você quer ser lembrado? Né? Então, como eu passei por isso há 4 meses, porque eu fui acolhida e eu fui informada. Eu tive suporte para tomar as minhas decisões. A equipe me acolheu, a equipe me informou. E eles fizeram, o que eles fizeram por mim? Me deram as informações, olhando nos meus olhos e me escutaram. Só isso. Então, parece absurdo para quem não é, né, da área da saúde. Eu acho que para a humanidade, de uma maneira geral, parece absurdo falar de uma coisa tão simples, mas é isso. Só isso. A gente tem que olhar no olho. A gente tem que, se a família permitir e quiser, a gente pode tocar, a gente pode estar ali, a gente pode se envolver. A gente tem que parar com esse negócio de não se envolver. Gente, não existe isso. Não existe isso. Tem uma escritora maravilhosa, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que ela fala que o acolhimento, o amor e a compaixão é para os corajosos, né? Por quê? Porque você vai sofrer, porque vai ter problema, porque você vai se envolver, né? Então, só os corajosos conseguem isso. Só Exatamente. os corajosos conseguem se entregar, porque não tem medo do sofrimento, não tem medo da consequência disso, né? E quando Exatamente. eu falo de mim e quando eu converso com meus alunos e com as pessoas que são acolhedoras, que gostam de fazer mais, que gostam da excelência, eu pergunto: você se arrependeu de ter agido dessa maneira? Todos eles falam: não, não me arrependo de ter acolhido, de ter ajudado, de ter feito mais, de ter dado o meu dinheiro, de ter. Não me arrependo. Então, assim, eu me arrependeria de não ter feito, né? De ter ficado de braço cruzado e não ter feito nada, né? Então, eu acho que a dica é essa: como você quer ser lembrado por essa Boa. família? Sensacional.
Ótima dica. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Tem um tempo determinado após o óbito para fazer a retirada dos órgãos? Boa pergunta. Não tem um tempo determinado para fazer a retirada dos órgãos. Então, assim, mas quanto mais rápido, melhor, igual eu falei para vocês, né? Que tempo é órgão de qualidade, né? Então, quanto mais rápido, melhor. Porém, depois que acontece a retirada, aí sim começa a contar o tempo, né? Porque no momento da cirurgia de captação, esses órgãos recebem um líquido de preservação. Não tem mais sangue no órgão, né? Então eles ficam preservados artificialmente através de um líquido e aí tem tempo. Aí começa a correria, aí é loucura, né? E coração e pulmão tem 4 horas para ser transplantado. São os mais rápidos, né? Que deterioram mais rápido. Então, quando a captação aconteceu, aliás, enquanto a captação do coração e do pulmão está acontecendo no lugar, o receptor já está sendo anestesiado do outro lado. Porque 4 horas parece muito, mas não é. Em São Paulo tem que ter helicóptero, é uma loucura, porque ninguém anda, aquela loucura maravilhosa também, né? Dessa coisa do tempo. Mas é isso. Depois que aconteceu a retirada, aí sim tem tempo, né? Então, coração e pulmão 4 horas, fígado de 6 a 8 horas. Os rins é um pouquinho maior, né? De 16 a 24 horas. Alguns serviços fazem até 36 horas. E os tecidos podem ser feitos bem depois, né? Então, podem acontecer depois de uma semana, esse transplante. Mas os órgãos, que a gente chama de órgãos sólidos, eles têm esse tempo e precisa correr. É uma loucura. Perfeito. Não é fácil. Equipe de captação não é fácil, equipe de transplante não é fácil, realmente total, não tenho dúvida disso. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, Dai, que é uma coisa que gera a insegurança da família que tu falou anteriormente ali, né? De fazer tudo que tinha por ele, ter a segurança desse diagnóstico, né? Dentro da morte, até chegar ao diagnóstico de morte encefálica, a gente passa por um caminho que não é tão curto assim, né? Explica pra gente um pouquinho melhor aí como é que funciona isso. Exatamente. Eu falo que o diagnóstico de morte encefálica é um grande quebra-cabeça que a gente tem que montar. Por quê? Porque legalmente existem coisas que os médicos são obrigados a fazer, né? Então, no Brasil, a gente tem um dos diagnósticos de morte encefálica mais seguros do mundo. Por quê? Porque a gente tem uma lei muito bem escrita, né? Então tem que ter uma pressão adequada, tem que ter os sinais vitais adequados, os medicamentos têm que estar adequados, o paciente tem que ter um tempo de observação hospitalar. Então são vários requisitos que tem que preencher para a gente montar esse quebra-cabeça que é esse protocolo. O que é a morte encefálica? O que é a morte cerebral? Quando a pessoa tem uma lesão na cabeça, seja um derrame, seja um tumor, seja uma queda, né, um acidente que a pessoa sofre, o nosso cérebro, para quem já viu, ele é bem molinho, né? Ele é um tecido muito molinho. O cérebro incha e o crânio é duro, né? Então, cérebro mole, crânio duro, começa a roçar no crânio, o que acontece? Ele é muito molinho, ele é muito sensível, ele vai se desfazer, tá? O cérebro desfeito, gente, né? Apesar da gente acreditar que a vida está no coração, não é bem assim, né? O cérebro é que manda em tudo. Então, uma vez que o cérebro acabou, se desfez, que a gente chama de necrose, né? Esse termo que a gente usa, mas na verdade o cérebro, em algumas situações, se torna até líquido. Ou seja, ele não consegue mandar nenhum tipo de estímulo, a pessoa para de pensar, a pessoa para de viver, não tem nada funcionando mais. Tudo que está ali é artificial, porque a tecnologia permite que a gente mantenha uma pessoa morta artificialmente, né? Então, esse cérebro que não tem mais nada, ele vai ser testado. Então, o protocolo é o quê? Quebra-cabeça. Tudo aquilo que a lei manda que o médico obedeça. São vários exames que o médico faz buscando sinais de vida. Como que eu sei que o cérebro está desse jeito? O médico busca sinais de vida, ele faz vários exames buscando sinais de vida e a pessoa morta não apresenta, obviamente, sinais de vida, né? Além disso, a gente tem uma coisa muito importante aqui no Brasil, que é o exame de imagem. Então, tem que fazer lá uma angiografia, tem que fazer um eletroencefalograma, tem que fazer um Doppler transcraniano, que é um exame de imagem que vai mostrar na imagem que realmente aquele cérebro não funciona mais, né?
Então, a gente tem um médico que testa todos os sinais de vida e aí ele não encontra. Tem um segundo médico, e isso é obrigado, tá, gente? O médico é obrigado, por lei, a fazer isso. Tem um segundo exame que o médico busca sinais de vida e ele não encontra. E aí vem um terceiro médico que faz esse exame de imagem, que vai mostrar imagens de que realmente esse cérebro não tem atividade, não tem funcionamento, tá? Então, essas 3 etapas são importantes, elas são obrigatórias. Isso faz com que o nosso protocolo brasileiro seja um dos mais seguros do mundo, né? Sem essas 3 etapas, participação, tudo tá? isso feito, participação especial. Sem todas essas etapas, não tem jeito de dizer que a pessoa morreu. Né? Então, existe a morte física, que a gente fala que já aconteceu, que esse paciente nessa situação, ele já chegou morto para a gente no hospital. Né? O protocolo é para quê? Para provar, porque a gente tem que provar. Né? O protocolo vai fazer o quê? A morte legal. Então, tem a morte física, que já aconteceu, a morte legal, que vai acontecer com o protocolo, que é obrigatório, é um direito do paciente, tá? Então, o paciente tem direito a isso, a família tem direito de participar do protocolo, e, além disso, a família também tem um direito garantido por lei de trazer um médico da confiança para acompanhar esse protocolo, né? Então, para você ver como é seguro, como é amarrado, não tem nada escondido, não tem nada que a gente quer esconder dessa família, até porque não tem porquê, porque é um direito da família saber que morreu, né? Se você tem um familiar que tá mal, que tá grave, você quer saber. Se ele vai viver, você quer saber. E se ele vai morrer, você também quer saber, né? Então, é isso. Um protocolo seguro, um dos mais seguros do mundo, que a família pode participar, pode trazer um médico da confiança e ela tem que ser informada, né? Então, voltando, a morte física já aconteceu, a morte legal vai acontecer com o protocolo, que é obrigatório, e a morte social, que eu falo, ela acontece junto com a família, trazendo essa família para esse momento. Então, eu falo que dentro do quebra-cabeças, que é o protocolo de morte encefálica, a família faz parte, porque se ela não entendeu, não morreu. Precisa entender. A família precisa entender que morreu, para a gente poder continuar, para ela poder continuar, garantindo os direitos dela e para a gente também poder continuar com o nosso trabalho. Perfeito, perfeito, Dani. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso, é a gente falar de uma forma clara, né? Aqui foi pedido pela Thay, é possível fazer doações de ossos? A gente já respondeu que sim, né? Foi solicitado também em questão de você poderia comentar alguns médicos de referência em transplante? Qual tipo de transplante? E eu acho que dentro de cada localidade também, ó, eu sofri um apagão causado pela minha filha aqui. Uhum. Dentro de cada região, a gente vai ter as equipes de captação, a gente vai ter as equipes responsáveis, treinadas, né, capacitadas para realizar esse procedimento, né? Não é, às vezes também passa essa insegurança, ai, mas que médico que vai fazer isso? Ai, mas que equipe que vai me acompanhar, né? Não é uma equipe qualquer, não é um enfermeiro recém-formado, não é um médico recém-formado, não, é gente que estudou, se especializou dentro desse momento que é a captação, o transplante, né? Fez suas especializações, é cirurgião, enfim, não saiu ontem da faculdade, foi lá e vou realizar um transplante, né? Daí acho que isso Sim, também exatamente. é importante, porque às vezes causa essa insegurança também na família, né? Quem é que vai fazer isso? Então eu acho que dentro do Brasil... A dica é procurar a central de transplantes do seu estado. Ela vai ter todas essas informações da equipe, né? Não sei qual equipe que está procurando, mas a central de cada estado tem uma central de transplantes. E dentro dessa central estão cadastradas todas as equipes de captação, os hospitais que notificam esses doadores e as equipes transplantadoras. Então, eles têm todas essas informações. Exatamente. Mais uma pergunta e eu acho que a gente vai ter que ir encerrando. Vamos ver aqui. Não, dá pra gente falar a noite toda sobre isso, né? Eu tô tranquila. Eu tenho aula amanhã às 7, gente. Pergunta aí. Não, é que eu começo a receber notificação do Instagram aqui. Para paciente de câncer de mama já tratado, paciente com câncer de mama já tratado, e que agora está com metástase pulmonar, é possível transplante de pulmão para curar? Então, essa paciente que está com câncer de mama,
está com metástase, ela pode ser uma receptora de um pulmão? Sim, precisa procurar uma equipe transplantadora e ver se o transplante é um critério, né? Se ela tem chance de cura de outra maneira. Porque, gente, o transplante, ele é um tratamento, tá? Ele não é a cura. O tratamento do transplante é quando já foi feito todos os outros. Se não tem outra alternativa, aí a pessoa entra numa lista para aguardar um transplante. Então precisa buscar, né, o pneumologista dela e ver como está essa situação. Tem jeito de tratar de outra maneira? Qual que é o tratamento? Quais são os tratamentos possíveis? E se for necessário um transplante, ele vai indicar. Eu acho que uma coisa também bem importante, né, isso que tu falou, assim, o paciente transplantado, ele tem uma longa jornada pela frente, né? A gente tem aquela falsa ideia, muitas vezes, no âmbito leigo, né, quando a gente é leigo, que a gente não é da saúde, não tem noção nenhuma do que acontece lá dentro, né, de que transplantou é vida nova, tá tudo certo, zerou e começou de novo. O caminho ele não é curto, né? Ele tem os seus percalços também, as suas dificuldades. Esse paciente vai passar aí a usar medicações também para que o corpo não rejeite esse órgão e aí o problema seja às vezes até maior, né? Sim. Então é uma vitória conseguir o transplante, né? Sim. Mas é um caminho árduo que vem depois também. Exatamente. Não é só. A gente tem essa falsa ideia, né? Que às vezes vai resolver tudo com o transplante, né? E às vezes não é. Infelizmente, né? Não é tão simples assim. Essa situação. A gente vai ter aí. Eu acho que tu tem muito mais conhecimento do que eu nisso, né? Mas quando a gente transplanta um órgão, o nosso corpo ele faz reação inflamatória. Ele está dizendo, não, isso aqui não é meu. A primeira coisa que ele vai fazer é isso. Exatamente. Então, vai ser usado medicações aí de alta escala para que esse corpo amenize um pouquinho as suas reações, né? E deixe esse órgão quietinho ali para que ele comece a funcionar adequadamente, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para nós. Quais são os países mais avançados em doação? Boa. O Brasil é o maior transplantador público do mundo. A gente está muito na frente de tudo, lógico, a gente é muito grande também, né? Mas, gente, nós fazemos transplante público, né? Então, fazemos privado também. Mas, né, a gente tem o Einstein, por exemplo, que é o lugar onde eu trabalho, 90% dos transplantes são feitos pelo SUS, né? Então, de transplantes públicos, nós somos o maior do mundo, em número absoluto. Aí a gente segue dos Estados Unidos, né, que está aí atrás da gente. E quando a gente fala de doação, a nossa referência é a Espanha. A Espanha é um país que tem mais doação de órgãos. Lá é um pouquinho diferente. Lá você deixa em vida escrito, né? Você faz um documento. Lá a doação é presumida. Você deixa em vida descrito que você é doador. Então tem uma educação diferente. É tudo diferente da gente. Sim. Cultura e tudo mais. Mas lá eles são a nossa referência assim, em doação, em comunicação de uma notícia, em tudo. Quando a gente vai estudar esse assunto, a gente sempre busca eles como referência. Para nós encerrarmos, a última, que o pessoal vai se animando, vai mandando. O que e o que fazer nos casos de rejeição? Infelizmente, se for um órgão que puder ser trocado, que dá tempo de ser trocado, sim, o paciente acaba sendo priorizado na lista de transplante e ele precisa transplantar de novo. No caso dele não conseguir, infelizmente, ele falece. Não tem muita alternativa, né? Então, a alternativa é ele voltar, se for um paciente transplante renal, ele volta para hemodiálise, ele tem essa alternativa. Os outros órgãos ele precisa transplantar com urgência, não acontecendo, ele acaba falecendo. É aí que salienta a importância da gente abrir a nossa mente para ser doadores, né? Para a gente comunicar isso à nossa família. Então, vamos entrando na reta final da nossa live, com essa enfática, né? Converse. Seja o profissional que seja, conversa.
né? Conversa com a família, conversa com a sua equipe. Tu, como paciente, conversa com a tua família e deixa claro esse teu desejo, né? Porque a gente tem campanhas aí abertas, né? Esse mês é o Setembro Verde, que é o setembro onde a gente faz alusão a isso, né? Abrir um pouquinho mais o horizonte e falar mais sobre esse tema. Então, a gente deixando claro essas dificuldades também que são enfrentadas no meio do caminho, que as pessoas se sensibilizem um pouquinho mais. Mamãe! É a mamãe que tá aí, amor. Ai, que linda! A titia! Não? Tá aqui com febre. Então tá modinha, dona moça. Mas é isso, que a gente possa levar mais educação, que a gente forme, né, pessoas que vão construir uma sociedade aí com mais cultura, com mais educação, que saibam onde estão indo e para onde estão indo, né? Eu acho que isso a gente faz a partir dessas conversas também. Te agradeço muito por tu ter dedicado esse tempo, que poderia estar passeando em Goiás, né? Meu Deus do céu, e estar aqui conversando com a gente, né? Tá aqui falando sobre esse tema tão lindo e esse trabalho maravilhoso que tu faz. Ai, obrigada. Estou muito feliz. E é isso mesmo. A gente tem que conversar, a gente tem que falar, a gente tem que avisar. E para quem é profissional e está aqui, né, a gente tem que pensar que existem coisas para serem feitas, né? Quando a gente tem uma família enlutada, quando a gente tem uma família sofrendo, a gente acha que a gente não tem mais nada para oferecer. E a gente tem, né? Como eu já falei, informação e acolhimento é o que dá suporte para a família tomar a melhor decisão para ela. E a gente tem que respeitar, a gente tem que ter compaixão, né? Se a gente não conseguir ter empatia, se colocar no lugar, a gente tem que ter compaixão e fazer o que ela precisa. Perfeito, Dai. Que o teu dia amanhã seja extremamente produtivo, que tu consiga transmitir isso, tudo que tu transmitiu para nós, os colegas amanhã, e a gente possa ter profissionais aí melhores, capacitados para acolher a família nesse momento também. Tá bom? Obrigada mesmo, Obrigada. Boa noite. Obrigada a todo mundo que acompanhou, todo mundo que manda dúvidas aí, que fez contribuir para nossa conversa aqui hoje. Um beijo. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.